E, igual eu falei antes, né, que eu gostei de falar naquele gráfico, o overfitting é uma alta variância, então você tem uma variância muito alta no resultado, alterando um pouquinho a entrada, você tem uma mudança no resultado alto, ou seja, você tem um resultado diferente de classe, com pouquíssima alteração na sua entrada. Então uma pequena mudança, vamos supor, você tem 1000 atributos, você altera um pouquinho ele, você muda. Por exemplo, vamos imaginar se você tem uma foto de um gato e aí você está classificando como gato mesmo. Aí você altera um pixel. Essa alteração desse pixel transformou a imagem para cachorro. Não transformou, mas assim foi classificado erroneamente como cachorro. Isso é uma alta variância. Então você alterou pouquíssima coisa na entrada e aí você alterou a saída. O underfitting é um alto viés ou tendência. O que significa? Você tem uma tendência maior a manter um resultado similar independente da entrada. Então você colocar várias fotos de cachorros e de gato e vai estar tudo classificando como cachorro, por exemplo. Então, assim, essa que é a ideia de você ter um underfitting. Você não aprendeu direito. A ideia, isso é chamado o viés, em inglês traduzido para bias, e variância é variance. É interessante saber o termo. Nesse caso, eu acho importante saber o termo em português e inglês, porque ambos são muito usados. Então, é interessante saber qual que é o termo em português e qual que é o termo em inglês para esse problema. E muitas vezes agora na frente a gente vai falar sobre alta variância ou baixa variância, alto viés ou baixo viés, que também é muito usado esse termo de alto viés ou alta variância para a gente falar sobre overfitting e underfitting. Às vezes vocês vão querer anotar agora o que é overfitting com alta variância e underfitting alto viés, até para relembrar na hora que eu passar para o próximo slide, que vai ser um exemplo. No próximo slide, dos próximos slides, né? Que aí é justamente a ideia. Como que a gente descobre se tem overfitting? O que você precisa analisar? Você tem que entender qual que é a performance que você tem no treino e na validação. E no conjunto de treino e no conjunto de validação. E também tem que entender, tem que ver o erro humano. Vamos supor, como que você descobre o erro humano? Vamos supor que você tem imagens de, você quer classificar entre se é cachorro ou lobo. E aí você pega num dataset que você tem certeza que tem cachorro, sei lá, um site de cachorros desaparecidos, que você só tem cachorro. E aí um outro lugar, um outro repositório que você sabe que só tem lobos. E aí você foi lá e criou teu dataset rotulado certamente como cachorros e lobos. Mas aí vamos supor que aí uma pessoa vai avaliar, descobrir se isso é um cachorro ou é um lobo. E às vezes deve ter cachorros que às vezes podem parecer com um lobo, ou vice-versa, um lobo que parece com um cachorro, e o ser humano errar. Então é interessante você ver a quantidade de erro que o humano tem para servir de referência. Uma outra referência muito importante é o estado da arte na tarefa. O que é o estado da arte da tarefa? É que por exemplo, você está fazendo classificação de análise de sentimentos. Tipo, se você está querendo prever se um texto está expressando algo positivo ou negativo sobre algo. E aí você tem vários trabalhos que já fazem isso. E aí você pesquisa na internet, no Google Acadêmico, você vai achar vários trabalhos que falam sobre isso. E vão reportar várias acurácias. E aí você procura, por exemplo, os trabalhos bons, ou seja, o estado da arte, são os trabalhos que são mais referenciados, são os trabalhos que têm melhores resultados, e principalmente um dataset similar ao seu, porque às vezes tem datasets, por exemplo, do Twitter, pode ser mais difícil do que um outro dataset, e você vê o erro que ele tem. Para servir para ver se o teu modelo está aprendendo ou não, você usa ele como referência. Então, às vezes fica difícil você descobrir qual que é o erro humano, aí você pode também usar o estado da arte. A questão do erro humano tem algo muito interessante também, né? Que o erro humano, você pode pensar também você tem vários tipos de erro humano. O erro humano, você pode ter uma pessoa sozinha, você tem um especialista, que às vezes vai conseguir acertar mais, às vezes ele vai entender melhor o que é um lobo que um cachorro, por exemplo, e uma comissão de especialista que o erro vai ser melhor ainda. Então também tem isso ainda para você conseguir, e é sempre bom você pegar o menor erro possível, para você conseguir ver se o teu resultado aproxima mais dele. Em alguns casos, interessante é que alguns modelos de aprendizagem de máquina,
podem ser melhores do que o erro humano. Isso acontece, por exemplo, em recomendação de conteúdo online, que você tem muitos dados, por exemplo, recomendação de filmes. Você tem muitos dados e o ser humano nem sempre é capaz, às vezes, de prever de uma forma tão boa quanto uma máquina. Em alguns outros casos também. Então, isso é interessante também ver. E aí você tem vários casos. A gente vai passar por esses casos no exemplo, eu acho que é muito mais fácil de mostrar. Então, o nosso exemplo aqui é uma tarefa. Ele vai fazer com essa tarefa, identificar se tem overfit ou underfit. A tarefa é identificar cachorros e imagens. Então, é só você ter uma imagem e falar sim ou não se tem um cachorro. Bem simples essa tarefa. Inclusive, esse cachorrinho aí é meu cachorro. Ele, quando ele era filhote, esse daqui na frente. O que está atrás é a irmã dele que estavam brincando. Então, a gente pode ter vários modelos e a gente pode tentar identificar se cada um desses modelos estão tendo overfitting, ou seja, uma alta variância, ou underfitting, um alto viés. Então vamos supor, o erro humano nessa tarefa, vamos supor que é 0 ou muito próximo de 0, às vezes, identificar se tem um cachorro numa imagem. Só às vezes, vamos supor, às vezes o cachorro está meio escondido, ou às vezes não está muito... Ou está parecendo um lobo, é um cachorro parece, sei lá. Aí às vezes pode ter algum erro, mas vamos supor que o erro é muito próximo de 0 ou 0. E vamos supor, aí no modelo 1, que é o modelo que eu criei, eu estou tendo um erro no treino 2%, muito próximo ao erro humano. E aí eu tenho um erro na validação 20%. O que é isso? Eu tive um baixo viés, ou seja, não está acontecendo um underfitting. Por quê? Porque eu aprendi bem. Por que eu aprendi bem? Por que eu estou falando isso? Porque eu sei o erro humano. Se o erro humano é 0% e o meu erro no treino é 2%, eu aprendi bem. Lembrando que não necessariamente aprender bem significa acertar tudo. Métodos de aprendizagem de máquina não precisam de acertar tudo. Métodos de aprendizagem, às vezes você tem métodos de aprendizado de máquina com acurácia de 50%, ou seja, precisão se for falar de precisão, de acerto, taxa de acerto, de 55%, eles são importantes e úteis mesmo assim. E então é bom sempre avaliar com alguma referência. No nosso caso aqui o erro humano é 0%, o nosso treino foi 2%, então a gente não está tendo underfitting, ou seja, está tendo um baixo viés. E o que acontece? Você não conseguiu generalizar, porque o erro na validação deu 20%. Então, como deu 20%, você tem uma alta variância, ou seja, deu overfitting. E aqui você percebeu, deu overfitting. Tem um outro caso que não deu underfitting, porque você aprendeu bem. E também você conseguiu generalizar, porque o erro na validação foi pequeno. Então você conseguiu generalizar e teve um erro no treino também pequeno, você conseguiu aprender. Então, ao mesmo tempo, você teve um baixo viés e uma baixa variância. Não teve nem underfitting, nem overfitting. E aqui, nesse caso, você não conseguiu aprender muito bem. Porque o erro humano é 0, você conseguiu 10%. Então você teve um underfitting, ou seja, você teve um alto viés. Você não aprendeu muito bem. E depois aqui mas aí acabou que você acabou aprendendo. O que você aprendeu, você conseguiu generalizar. Ou seja, o erro no treino foi muito parecido com o erro na validação ou igual. Então aqui eu posso falar que eu tive um alto viés, porque eu tive uma tendência maior, de certa forma. Você não conseguiu aprender tanto quanto era, digamos assim, o previsto. Você conseguiria ter aprendido mais. Então você teve um certo overfitting, um underfitting, só que você generalizou. Então o resultado esperado que você teve no treino, o resultado esperado, que é o erro no treino, você conseguiu manter ele na validação. Então isso você está falando, acaba que você está tendo um alto viés, porque você não aprendeu, e uma baixa variância, ou seja, não teve overfitting. Porque você conseguiu generalizar, você conseguiu se manter o teu resultado. O que você conseguiu aprender, você conseguiu generalizar. Essa que é a ideia. Por mais que você tenha aprendido menos do que o modelo 2, por exemplo. E que pelo que a gente vê aqui é o melhor, obviamente, porque ele conseguiu tanto e ter tanto não ter overfitting nem underfitting.
E aqui você tem um outro que é o pior modelo. Você não conseguiu aprender nada, então você teve 10% de erro. E aí na hora de você tentar generalizar, você ainda foi pior ainda. Então você teve um alto viés e uma alta variância. Então aqui você teve tanto overfitting quanto underfitting. Isso é interessante também. Às vezes a gente não pensa que possa ter isso, mas você pode ter um modelo que você vai ter underfitting e overfitting ao mesmo tempo. Então é interessante, você vai ter que analisar todos esses dados para conseguir descobrir se o teu modelo está tendo overfitting e underfitting, e você só usa a validação, como eu falei para vocês. Vocês nunca olham o teste, porque aí vocês vão estar viciando o teu modelo de certa forma, e você não vai ver se vai generalizar para dados não vistos. E aí tem um outro probleminha que a gente tem, é que se os dados do treino tiver uma distribuição diferente dos dados. O que significa distribuição diferente?